Livro de Romanos, capítulo 7, versículo do 1 ao 6, a lei e o pecado. Não sabeis vós, irmãos, por que falo com os que sabem a lei? Ele está falando da lei de Moisés, mas poderia se referir a qualquer tipo de lei religiosa. Que a lei tem domínio sobre o homem enquanto ele vive? A lei tem domínio enquanto ele tenta viver pela lei. Infelizmente, ao não entender a cruz com respeito à santificação, virtualmente a totalidade da igreja está no momento tentando viver para Deus por meio da lei. Que o cristão entenda que há apenas dois lugares em que ele pode estar, na graça ou na lei. Não tem como andar os dois juntos. E se viver pela lei, doutrinas, leis criadas pelos homens, a sua vitória vai ser, sabe qual? O lago de fogo, condenação. Porque já foi explicado e postei um vídeo também esses dias. São 613 leis. Viva todas elas corretamente. E aí tu será um vitorioso em Cristo Jesus. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Então viva pela graça, mas não viva na libertinagem. Se ele não entender a cruz no tocante à santificação, que é o único meio para a vitória, estará automaticamente sob a lei, o que garante fracasso. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está-lhe ligada pela lei. Paulo usa a analogia do vínculo matrimonial. Mas o morto marido, esta livre da lei do marido, ela está livre para casar-se com outro. De sorte que, vivendo o marido, será chamada de adúltera se for de outro marido. De fato, a mulher nesse caso teria dois maridos, pelo menos aos olhos de Deus. Seguindo essa analogia, o Espírito Santo, por meio de Paulo, nos revela uma importante verdade. Muitos cristãos estão vivendo uma vida de adultério espiritual. Estão casados com Cristo, mas estão de fato servindo a outro marido. A lei, essa é realmente uma analogia notável. Mas morto marido, aqui a lei está morta em virtude de Cristo, ter cumprido a lei em todos os aspectos, livre está da lei. Se o marido morrer, a mulher está livre para casar-se e servir a outro. A lei de Moisés, tendo sido cumprida em Cristo, está morta agora para o cristão. E o cristão está livre para servir a Cristo, sem que a lei tenha qualquer parte em sua vida ou no seu modo de viver. De tal maneira que não será adúltera se for de outro marido. Fala do cristão agora, como que casado com Cristo, e não mais sob a obrigação da lei. Assim também vós, meus irmãos, estáis mortos para a lei. A lei em si não está morta, mas nós estamos mortos para a lei porque estamos mortos para os seus efeitos. Isso significa que não devemos tentar viver para Deus por meio da lei. Seja a lei de Moisés, ou as leis criadas por outros homens, ou por nós mesmos. Devemos estar mortos para toda a lei, pelo corpo de Cristo. Isso se refere à crucificação de Cristo, que cumpriu a exigência da lei transgredida, que não podemos cumprir. Mas Cristo fez isto por nós, tendo cumprido a lei em todos os aspectos. O cristão não está obrigado à lei de maneira nenhuma, só a Cristo e ao que ele fez na cruz. Para que sejais de outro, falando de Cristo, daquele que ressuscitou de entre os mortos. Somos ressuscitados com ele para a novidade de vida e temos que entender sempre que Cristo provê e proverá cada necessidade nossa. Contamos exclusivamente com ele, no que se refere ao que ele fez por nós na cruz, para que produzamos frutos para Deus. O fruto apropriado só pode ser produzido pelo cristão, que está constantemente olhando para a cruz. De fato, Cristo nunca deve ser separado da obra da cruz. Fazer isso seria produzir outro Jesus. 2 Coríntios 11:4, Paulo fala sobre isso. Porque enquanto estávamos na carne, pode se referir à condição de não salvo ou ao cristão que está tentando vencer os poderes do pecado pelos seus próprios esforços, ou seja, a carne, as paixões do pecado. Indica estar sob o poder da natureza pecaminosa e refere-se às paixões da natureza pecaminosa, que são pela lei. O efeito da lei é revelar o pecado, o que a lei foi concebida para fazer,
quer seja a lei de Deus, as leis inventadas por nós mesmos. Isso não significa que ela seja má, pois não é. Significa apenas que não há vitória na lei. Só a redenção do pecado e do seu castigo. Operavam em nossos membros, produzindo frutos para a morte. Quando o cristão tenta viver para o Senhor por meio da lei, que infelizmente a maior parte da igreja atual está fazendo, o resultado final vai ser o pecado e o fracasso. De fato, isso não pode ser diferente. Vamos dizer isso novamente. Se o cristão não entender a cruz no que diz respeito à santificação, então o cristão tentará viver para Deus por meio da lei. O triste é que a maioria da igreja de hoje pensa que está debaixo da graça, quando na verdade está vivendo sob a lei, porque não entende a cruz. Mas agora estamos livres da lei, libertos das suas justas exigências, o que significa que Cristo pagou sua penalidade. Pois morremos para a lei, em virtude de termos morrido com Cristo na cruz, para aquilo em que estávamos retidos, éramos dominados pela natureza pecaminosa, para que sirvamos em novidade de espírito. Refere-se ao Espírito Santo e não ao espírito do homem. O cristão tem um modo de viver completamente novo, que é a fé em Cristo e no que ele fez na cruz, a nosso favor. Isso assegura a vitória perpétua, e não na velhice da letra. Refere-se à lei de Moisés. A maioria dos cristãos de hoje argumentaria que eles não vivem conforme a lei de Moisés, mas como dissemos, a verdade é que se eles não entendem a cruz no que se refere à santificação, então, de algum modo, ainda vivem sob aquela antiga lei.